O acidente vascular cerebral é uma das principais causas de morte e incapacidade no mundo. E os números são alarmantes. Um estudo publicado na revista The Lancet revelou que entre 1990 e 2021, os casos aumentaram 70%, com quase 12 milhões de novos diagnósticos no mundo todo. Além disso, o estudo apontou que as mortes causadas por AVC cresceram 40% nesse período. Eu vou conversar sobre esse assunto ao vivo agora com a neurologista Lorena Bochenek, que vai nos ajudar a entender mais sobre o AVC, os fatores de risco e as estratégias de prevenção também. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade de estar participando e falando de um tema tão relevante, tão importante. Informação é saúde, né? Com certeza, viu, doutora? Então vamos começar do começo. Explica pra gente do que se trata o AVC e quais são os principais tipos dessa condição, dessa doença. Vamos entender o seguinte: o coração é como uma bomba que fica lá na cisterna, que leva a água da cisterna para o resto da casa. Então, o coração está ali bombeando o nosso sangue para o nosso corpo e para o nosso cérebro, para a cabeça. Por onde que esse sangue vai? Pelos vasos, pelas artérias, que são como os canos da nossa casa. Se, por exemplo, esse cano que leva a água da cisterna para a casa estiver entupido por uma sujeira, por alguma obstrução, o que vai acontecer? A gente vai abrir a torneira da casa e a água não vai sair. Assim acontece com os nossos vasos sanguíneos. Só que aqui não é sujeira, aqui é colesterol ou placas de gordura que vão interrompendo o fluxo do sangue, ou mesmo, por exemplo, diabetes, que vai alterar a saúde da capinha dessa artéria, fazendo com que o sangue não passa. Então, o fluxo ficou obstruído. E aí vai faltar sangue lá no cérebro. O que vai acontecer? O AVC, que é a isquemia, a morte dos neurônios por falta da oxigenação. Ou chega a ponto da parede da artéria estar tão doente que aí sangra dentro do cérebro. E as causas principais são causas preveníveis. Então, é uma pressão alta, é a diabetes, o colesterol, o tabagismo, sedentarismo, estresse. Doenças do coração, como uma arritmia, são as principais causas que vão obstruir esse fluxo sanguíneo, levando à morte do neurônio. E é uma coisa muito séria, né, doutor? Inclusive provoca, quando não a morte, em muitos casos, uma incapacidade muito severa e irreversível, né, na maioria dos casos. Isso. O neurônio, quando falta o oxigênio, quando o sangue não consegue chegar lá, que é a célula principal do nosso cérebro, ele vai morrer. Então, por exemplo, se faltou oxigênio na parte do cérebro que cuida do movimento do meu braço, meu braço vai parar de movimentar, minha perna vai parar de movimentar. Ou se for na área da linguagem, eu vou estar aqui conversando com vocês, de repente eu fico com a língua pesada, começo a falar enrolado e paro de falar. E como o neurônio ele é muito sensível, quando morre, acaba com aquela função naquele momento, é muito grave. Então, é uma alta taxa de pacientes que ficam com sequelas físicas, motoras, neurológicas. Muitas vezes pacientes que estão aí no auge da sua vida, com seus 50, 60 anos, que estão economicamente ativos e que vão ficar com sérias dificuldades. Pois é, a gente acompanhou, e eu falei agora sobre esse estudo, que apontou essa alta muito expressiva, né? 70% é muita coisa. Por que mesmo com tanta tecnologia, com os estudos e também a medicina avançando tanto, a gente está registrando essa alta? A senhora falou sobre as questões preveníveis, né? Os motivos que são evitáveis. Tem a ver, então, com a nossa qualidade de vida, com o nosso ritmo, às vezes, também? Tem. Esse mesmo estudo que você cita, ele descreve o seguinte: os pacientes jovens, ou seja, menos que 50 anos, que também teve um aumento do índice de AVC em pacientes jovens, um dos fatores que contribuiu fundamental para o aumento desse índice foi o estresse. Eles compararam as pessoas que trabalhavam mais do que 50 horas por semana com pessoas que trabalhavam com menos de 40.
As pessoas que trabalhavam com mais de 50 horas por semana teve uma taxa aumentada de AVC, mais do que 30% de chance de ter o AVC. Então, o estresse, a vida atribulada, falta de uma alimentação adequada, tabagismo, falta de atividade física são fatores importantes que estão determinando que as pessoas adoeçam sem terem necessidades, poderiam ter prevenido. Então, a gente precisa entender que a gente precisa separar o nosso momento para cuidar da nossa saúde, porque sempre prevenir vai ser o melhor remédio. Às vezes não fazer nada é cuidar da sua saúde, né? Repousar um pouco, descansar, deixar essa correria, né? Principalmente quem mora nas grandes cidades, hoje em dia vivem com pressa. E aí não tem tempo para fazer uma refeição mais adequada, não tem tempo para fazer ali um exercício físico como deveria fazer. E a gente sabe que no caso do AVC, o socorro imediato faz toda a diferença, né? Quanto menor o tempo até o atendimento médico, mais chances a pessoa tem de sobreviver. Então é importante a gente se atentar aos sinais. Quais são os primeiros sintomas de que uma pessoa pode estar tendo um AVC? Se você está com alguém que, de repente, começou a falar enrolado, ou começou um lado do corpo ficar sem força, seja o braço, seja a perna, você olhou no rosto da pessoa, a pessoa está desviada, sabe? Com a boca torta, assim como eu estou fazendo, o olho caído, falando assim como se tivesse bebido bebida alcoólica, são os principais sinais de que a gente tem que levar para uma emergência imediatamente. Lá o médico vai fazer a diferença se é um AVC ou não, porque tem grandes chances desses sinais serem um AVC. A gente sabe que tem uma medicação que coloca na veia, mas precisa ser nas primeiras 4 horas do AVC. Então, se você chega no hospital, numa emergência, com sinal de AVC nesse período curto, você tem grandes chances de usar essa medicação e reverter o sintoma. Ou seja, eu chego com meu braço paralisado, minha perna paralisada, faço a medicação e vou reverter, meu braço vai voltar a movimentar de forma quase que imediata após a medicação. Mas tem que ser nas primeiras horas do AVC. Então, esses sinais são fundamentais: desvio na face, alteração da língua, desequilíbrio, um déficit de força, um braço que não mexe, uma perna que não mexe de forma assim súbita, de repente. Não percam tempo, vão para a emergência para serem avaliados. Tá certo. Para finalizar, a senhora falou aí sobre a questão dos diabéticos. Tem outros grupos também que precisam ficar mais atentos, especialmente com relação à idade. Tem faixas etárias que precisam se atentar ainda mais? Acima dos 60 anos, pessoas que têm pressão alta, diabetes, colesterol alto, arritmia, doenças do coração, tabagistas, sedentários e obesidade. São os principais fatores de risco que a gente tem que alertar aí, que grandes chances de um AVC. Tá bom, doutora Lorena, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, pelas informações e pelo alerta, né? Valioso para quem nos acompanha. É importante ficar atento aos sinais e, claro, cuidar da prevenção. Um abraço, até a próxima, viu? Obrigada. Tchau, tchau.